cargo de cabeça de toda a cristandade. Tem gente que ignora um pouco a questão do bispo de Roma. Quem era o bispo de Roma? A princípio, né? Bem a princípio. Não era algo diabólico não, irmãos. A igreja evangélica, a igreja dos apóstolos, em cada lugar tinha um bispo. Tinha um líder. Em Antioquia tinha líder, em Jerusalém tinha líder, em Corinto, em Tessalônica, na Galácia, em Éfeso. Todos esses lugares tinham bispo. Tinha alguém para reger. É tanto que Paulo fala para Tito que o bispo, que é um bispo, é o que governa a igreja de Deus, o que está na frente. Quem era o bispo de Roma? Era mais um bispo da igreja cristã. Tá? Só que aí com o tempo, o papado começou a ter uma autoridade que a princípio não tinha. O bispo de Roma começou a exigir uma autoridade que ele não tinha. Como foi isso? Constantino, só para estourar um pouquinho. Constantino deixa Roma. Ele cria uma cidade na parte sul do Império, chamada de Império Bizantino. Olha o nome da cidade. Constantinopla. Vamos lembrar essa palavrinha? Constantinopla? A cidade de Constantino. É igual a Alexandre o Grande, Alexandria. Um bocado de lugar chamado Alexandria. Ele cria Constantinopla e muda a capital central do reino do Império Romano para Constantinopla. Vai morar lá. É a atual Istambul, viu? Lá na Turquia. A partir desse momento, Constantino deixa Roma de mão. Viu? E só quem fica lá quem é? O Papa. Ele se torna autoridade eclesiástica, como já é, e civil. Todo mundo quer resolver um problema, vai para lá. Então, de 538, ele assume a supremacia. Em 1798, ele toma um golpe que é... É por isso que o golpe chama aqui ferida mortal, né? A ferida todo mundo assim, acabou. Sumiu o papado da história. Agora não tem mais papado, não. Tem só a história, é só ferida mortal. O cabo pegou 10 tiros e assim morreu. De repente o cabo levou. Cuja ferida mortal foi curada. Em 1798, a França, Napoleão, manda o general Berthier para lá e corta a cabeça. Uma ferida mortal em Roma. Corta sua supremacia. Ele depõe o Papa, tira o Papa do trono, põe no exílio e pouco tempo depois ele morre. A ferida dessa, moço. Você chega lá no estado do Vaticano e diz assim, ó, sai daqui, que tu não mandei nada aqui não, dá licença. Pega lá e vai, o cilindrão. Tem moral nenhuma aqui. Além do ego, irmão, é uma ferida mortal no poder. Foi o chefe máximo do Vaticano. É o chefe máximo. É a primeira besta sendo derrotado. Em 1929, Benito Mussolini devolve a autoridade do Papa. Devolve a autoridade do Papa, tanto em questão religiosa como em questão civil. Ele devolve o Estado do Vaticano. Inclusive, já ouviram falar no Banco Central? O Banco Central foi só tesouro devolvido para Roma como indenização. Bancos centrais. É Roma que comanda. Só indenização. Foi indenização, dinheiro aí que eu não sei nem onde. Foi, depois eu vou pesquisar melhor. Uma quantidade exorbitante. A ferida que foi infligida em 1798 foi curada em 1929. Ele recebeu a autoridade de novo. Até antes de 1929 já existia já. O papado já conseguiu voltar lá para o seu lugarzinho, mas não tinha autoridade, o povo não respeitava não. Papado aqui. De 1929 aí você volta a ver a besta do vai aparecendo aí no cenário. Tá, os papos viajando para um lado, viajando para o outro, fazendo amizade, ordenando coisas. Ele recupera a supremacia. Por isso que diz que a ferida mortal de 1798 foi curada. Porque ele recuperou a autoridade que ele tinha. Entendeu? Mas sobre a marca, irmãos. A gente entendeu que é a primeira besta. A segunda. Que é a imagem da besta. Que é a imagem da besta? A imagem da besta é outra corporação. Por que isso, irmão? Porque às vezes a gente faz isso aí, ó. Às vezes, mesmo por acidente. Que é a imagem da besta? Às vezes a gente confunde a imagem da besta com a segunda besta. Primeira besta, Igreja Católica. Segunda besta, Essa Estados outra Unidos. corporação são as igrejas unidas através desse ecumenismo aí. Isso. Tá certo? Primeira besta, Igreja Católica. Segunda besta, Estados Unidos. A imagem da besta, Aí as protestantismo igrejas apostatário. protestantes apostatárias. Tá certo? Mas e a marca? Esse é adorar a besta. É interessante que eu fale adorar a segunda besta, né? Veja que a ameaça não disse adorar a segunda besta. A segunda besta não fala adoração a ela.
É a adoração para a primeira besta. É a imagem da primeira besta. É a marca. Porque geralmente a autoridade civil, geralmente a questão da adoração está envolvida mais para a questão eclesiástica religiosa. Por isso que refere-se a Primeira besta. Vamos para a marca, irmãos. O sinal. Quem é que impõe o sinal? O decreto. É a primeira ou a segunda besta? A segunda. A segunda. É um sinal, uma marca para honrar a primeira. Mas quem impõe é a segunda. Tá? Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei, por quem? Estados Unidos. É a segunda besta, Estados Unidos. E o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado. Porque vamos dizer que domingo é sábado. Que segunda é primeiro, que terça é segundo. Vamos fazer uma confusão danada aí. A gente tem que estar atento. E o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, é 2 pontos interessantes. Quando o domingo for imposto por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, então, quem transgredir o mandamento de Deus para obedecer um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, que é só isso que tem mesmo, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Por quê? Porque é imposta com mulher. A pessoa fica dizendo, não tem nada a ver não. O Estado está mandando, né? Vamos obedecer, nós somos um povo que obedece a autoridade, vamos obedecer a autoridade, está mandando. Aí você olha na lei deles. Está dizendo que é o sábado, né? 7 dias da semana. Oxi. Está dizendo que é o domingo, não é primeiro. Tá diferente aqui. Aí tem que falar igual o Pedro. Antes, importa obedecer. Se os Estados Unidos estivesse falando igual a Deus, obedeça a autoridade. É instituído por Deus. Agora, se ele está falando contra Deus, não obedeça não. Que é instituído pelo Satanás. Entendeu? Porque tem que chegar aos dois conhecimentos. Eu conheci o decreto dominical e vou obedecer porque é autoridade. Mas eu vejo que a lei de Deus fala o contrário. Eu digo, não, senhor. Aí quem escolher, depois que o domingo foi imposto por lei, e foi esclarecido relativamente à obrigação de guardar o verdadeiro sábado, de santificar o sábado do Senhor, aí se continuar do mesmo jeito, meu amigo, aí recebeu a marca. Aí sim recebeu a marca. Alguém já recebeu a marca da besta? Tô falando de alguém aqui não, viu? Ninguém recebeu a marca da besta. Vai perguntar fora. Mas... E o domingo também ainda não é a marca da besta. Prestará homenagem a Roma e ao papado que impõe a instituição que Roma ordenou. Ou seja, a segunda besta presta homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Observe, essa marca traz honra para Roma. Quem inflige é os Estados Unidos, mas quem é honrado é Roma. Não é à toa que documentos eclesiásticos do papado declara, as pessoas que pertencem àquela organização declara o seguinte: o domingo é a marca da nossa autoridade. Então, para aqueles que já sabem que o sábado é exatamente o sinal entre Deus e o seu povo, demonstrando que Ele é o verdadeiro Deus, como Criador de todas as coisas. E aqueles que guardam o sábado estão adorando o verdadeiro Deus, o Criador. Mas aqueles que guardarem o domingo estão se colocando na condição de receber a marca da autoridade desse poder. Recebeu conhecimento e preferiu mesmo assim adorar a besta, recebeu a marca. Você fez uma escolha. Não é alguém dizer, não, mas não sabia. Sabia, meu filho. A marca da besta é imposta por isso. Porque você soube que era um decreto do Estado. Da primeira besta, da segunda besta. Mas você olhou na lei de Deus e viu que Deus manda o contrário. Você escolheu. A pessoa escolheu, teve poder para escolher. Também está escrito que ninguém aceitará a marca da besta cegamente. Então todos terão
a oportunidade de fazer a sua decisão em favor da marca da besta ou tomar posição do lado de Deus. Cada um receberá suficiente esclarecimento para tomar inteligentemente a sua decisão. Não é algo de ignorância, não. Por que o evangelho do reino é pregado em todo mundo? O testemunho também, principal. Por que em todo mundo? Porque tem que chegar ao conhecimento do povo. Ninguém vai poder se desculpar de Deus assim, eu não sabia. Eu sabia sim. Se alguém disser isso é mentira. Adorará a besta e a sua imagem. Tendo recebido o decreto e tendo recebido o esclarecimento de Deus, aceitou o decreto dos Estados Unidos para adorar Roma por meio da guarda do domingo, adorar a besta e a sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou seu sinal de sua autoridade e honrarem seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitaram de fato o sinal de fidelidade para com Roma. Qual é o sinal de fidelidade? O sinal da besta, que é domingo, como dia de guarda. Tá? A Mãe diz, vai dizer assim, o sinal da besta é o que tem sido dito que é. Não precisa ter dúvida quanto a isso não. É de fato o domingo. Tá? Vai ser a marca da autoridade dela. Vai ser imposta como decreto. Aí a questão da história de fato a marca, viu? Quem aceitar recebe a marca da besta. Grande conflito 234. Somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo tenha sido esclarecido. Primeira mensagem. Vou chamar a atenção para aqui, achei interessante a pregação do irmão Vasconcelos. A glória. Né? Temer a Deus, dá-lhe glória. E o que é a glória? É o caráter refletido do povo. E onde está transcrito o caráter de Deus? Mandamentos. Na lei, né? Essa mensagem chama atenção para o sábado. A segunda mensagem também chama. Talvez alguém não notou. Porque Babilônia exalta o domingo. Mas se você parou para prestar atenção na primeira mensagem, você sabe que o domingo é vindo de Babilônia. Você diz, oxe, não, peraí, esse negócio aqui é esquisito. Porque a primeira mensagem diz que é o sábado. É para dar glória a Deus, o Criador. Qual o mandamento que fala do Criador? Sábado. Do sábado. Se você reparar, as três mensagens falam do sábado. As três mensagens falam da lei. Detalhe interessante. Todos aqueles então que entenderem, receberam as mensagens, foram avisados. E mesmo assim escolheram adorar a besta, recebe as pragas. Recebe o juízo de Deus. Ele escolheu ser fiel. Uma pessoa me diz uma coisa. Uma Dedé mostra para dizer uma coisa. Uma Dedé de negócio seria. Você dizer uma coisa. Eu vou dizer assim, não, eu vou ficar com o Dedé. Estou sendo fiel aqui dos dois. Um exemplo. Dedé, ele fala um negócio, eu aceitei. Isso é assim mesmo. Eu estou dando minha fidelidade a essa pessoa. Aí o cara está casado, a mulher dele fala uma coisa, uma prostituta fala outra, ele vai confiar na prostituta. Fidelidade dele é com quem? Com a mulher dele? Com a prostituta. Ele está ouvindo ela. Os que recebem a besta, os que recebem a marca da besta, eles estão dando ouvido a quem? A besta. Eles estão sendo fiéis a ela. Então, vocês não sei. A prostituta, né? De fato, Babilônia é uma prostituta, né? A mãe das meretrizes. Essa aí é prostituta no sentido completo, né? História da Redenção, página 382. Essa é a marca a respeito da qual o terceiro anjo profere a sua advertência. Se alguém adorar a besta, a sua imagem, ou receber a sua marca, se ameaça. É a marca da primeira besta. Não é a marca da segunda, é a marca da primeira. Quem impõe é a segunda, mas a marca é da primeira. Ou o papado, e portanto deve ser procurada entre as características distintas desse poder. É Roma que diz, ó, nós aqui na Terra temos autoridade para impor leis e revogar a lei. Interessante. Atributo do Papa. Tem Até acima da Bíblia. não sei se eu estou com a revistinha bem aqui.
Procurei bem aqui na minha maleta, irmão. Uma revistinha com a cara do Francisco. Interessante. Certeza que quer ver o cara da besta. Vou mostrar pro povo. Será que alguém não conhece o Francisco aí, irmão? Tenho certeza que quer ver aquela besta. Eu vou passar bem, né? Que a pessoa vê e se afasta, né? Tem nada aqui não. Não, nessa A besta sumiu. essa prateada. Ah, É pra estar aí dentro, que eu pus aí dentro. Deve estar bem no fundo. Atribuições do Papa. Uma delas, impor leis eclesiásticas. E outra, revogar. Foi dada autoridade para o Papa, tanto impor uma lei eclesiástica, quanto também para revogar. Dizer assim, ó, o Papa Inocêncio I botou essa lei. Eu estou revogando. qual é desse? Acho que não tá aí não. É uma revistinha, é molinha. Tá aí não, né? Eu acho que alguém pegou pra ler. Ali embaixo. Bem no fundo aí. Tem não. Tira o Tem livro não. todo, irmão. Não, irmão, tá aí não. É pra mim que eu vi ele colocando. Tá aí não, deixa que depois eu acho e mostro pra alguém irmão que tiver curiosidade. Então, o Papa se arroga da autoridade de impor lei eclesiástica, ou seja, lei de religião, dogma, doutrina, e de revogar a lei. O que ele fez? Revogou o sábado e botou o domingo. Tirou o segundo mandamento, puxou o terceiro para baixo, né? Foi lá pro segundo, pegou o 10º e dividiu em 2. Por quê? Porque ele entende que tem autoridade para fazer isso, até mesmo com a lei de Deus. E a sua autoridade está acima da Bíblia. Eles dizem no catecismo ali. Tem aqui, ó. Está acima da Bíblia a Diz autoridade. que a tradição, interessante, diz que a tradição está em pé de igualdade. Isso aqui diz. Em pé de, ou seja, vale a mesma coisa. Se a tradição católica disser que é desse jeito, pronto, é desse jeito. Lembra daquele caderno que os irmãos viram? Rapaz, se você for procurar na Bíblia para ver se é verdade o que o Papa disse, você é um protestante. Você não é mais católico, não. Está acima da Bíblia. É o catecismo. Tá dizendo o catecismo? Acabou, meu amigo. É desse jeito. Aí ele diz, você está acima da igreja. Aí você já não é mais católico. Não é uma alma católica. Ei, Maurício, Senhora? é por isso que o irmãozinho lá da igreja de São Salvador, ele disse que quando a igreja católica deu uma Bíblia, ele pediu uma Bíblia, aí ele deu a Bíblia para ele, sabe? Aí ele começou a ler a Bíblia e a Bíblia descobriu o sábado, né? Que o sábado era o dia de guarda. Aí ele foi, quando foi lá na igreja, ele perguntou. Lá disse, padre, a Bíblia é verdadeira? Ele disse, João Roberto. É verdadeira sim. E por que eu encontrei o sábado como guarda e você não guarda? A resposta dele disse, João Roberto, tu tá saindo da igreja. Tá saindo da igreja. Nem disse que ia sair, né? Mas contestou. Pois é. As evidências estavam demonstrando que ele ia ver a verdade, né? Tá saindo. Tá Realmente foi acontecer. Olha só. Catecismo do Católico de hoje. 25ª edição, acho que é 2011 que parece. Página 34. A sagrada tradição é a transmissão da palavra de Deus pelos sucessores dos apóstolos. Juntas, a tradição e a escritura constituem um só sagrado depósito da palavra de Deus confiada à igreja. Ele diz aí, né? A tradição e a escritura. Se a tradição diz uma coisa, o povo não vai olhar na escritura. Agora o papo. É igual o povo faz com o pastor, né? O pastor diz, ele estudou, né? Ele nunca fez teologia. Então, nesse caso aí, ele acha que a autoridade dele subjuga a Bíblia. No caso, a Bíblia fica de lado, a tradição dele, em primeiro lugar, a não ser a Bíblia. Porque o povo crê que ele não falha. Tá aqui, ó, infalibilidade papal, tem aqui Ele é também. falível. Infalibilidade da igreja e do Papa, como cabeça da igreja. Né? Eles creem que ele não falha, ele manda um negócio, o povo segue. É por isso que ele é o primeiro a ver. Se ele falou, não precisa Ei, olhar na irmão. Bíblia, né? É isso aí que o povo tem medo. O povo diz, não, é infalível, é o representante de Deus. É, irmão. É, acontece. Aí entre o caso daqueles que não examinam as escrituras, aí eles sabem que o pastor lê, né? Aí eles confiam, né? Eu vou acreditar nele, porque ele estuda, ele sabe, aí eu não sei de nada, eu não estudo, aí E não quer estudar, né? Pior é isso, a pessoa não estuda e não quer estudar para descobrir. É isso, né? Ninguém recebeu até agora o som da besta. Até o momento ninguém recebeu. Não, a gente pode compreender que a imagem da besta está formada. Está se formando. Quando impor, quando as igrejas protestantes dos Estados Unidos se unirem no ecumenismo e
forçarem o Estado, induzirem o Estado a impor o decreto, a imagem terá sido formada. Se essa imagem já tivesse sido, sido formada, tinha muita gente aqui marcada. Ó. Muita gente aqui no nosso meio marcada. Porque quando eles imporem os seus decretos, da partir de então, aí não pode mais transgredir, não. E no meio dos irmãos é um show de transgressão ainda. Precisa uma mobilidade no sentido de parar essa questão de transgredir o mandamento de Deus. Principalmente a questão do sábado. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 977. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta, e não será até que saia o decreto compelindo os homens a venerarem esse falso sábado. A imagem da besta também acontece no mesmo período. É formada ela quando as igrejas protestantes dos Estados Unidos se unem e induzem o Estado a impor seus decretos. Induziu, aí se diz, ó, formou a imagem, saiu o decreto. Imposto pela segunda besta, para honrar a primeira besta, para honrar Satanás. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Aí você vai ver o pipoco chegando. Aí a pessoa vai ter que ser zelosa, irmão, porque se não for zelosa, larga de mão. Porque o zeloso, ele mantém no tempo de bonança e no tempo de dificuldade. Eu acabo metendo ataque e dizendo, é desse jeito, eu sei que é desse jeito. O cara que não tem convicção, não sai, pronto, larguei de mão. Já não está santificando mesmo, não está nem se importando. Vai apanhar, vai ser preso, vai perder tudo. Não pô, nada por causa de sábado. A pessoa sai. Agora, quando é convicção, fala assim, não, pode fazer o que for, pode levar a casa para prender, então não vou largar não, é o sábado mesmo. É a convicção. Olha só a ameaça. Se alguém adorar a besta, eu vou perguntar de novo. Mas disse que é bom. Forçar no entendimento. Quem é a primeira besta? Igreja Católica. Pode? Igreja Católica. Quem é a segunda besta? Nos Estados Unidos. E a imagem da besta? E a marca da besta? Domingo. Não precisa me achar redundante não, viu? Abusado. Muito bom, Não, irmão. mas é bom. Faz Eu, divulgar porque gravando eu aí. acho bom demais, porque Fica grudado na cabeça, sabia?